Obrigado, irmãs, por essas orações abençoadas. Poder sentar, irmãos, que não sentaram ainda. Glória a Deus. Vocês sabem que nas terças-feiras eu tenho procurado uma oportunidade para outros irmãos trazerem a palavra, outras irmãs. Porém, como as duas irmãs que eu convidei para trazer a palavra hoje não puderam vir, a missão ficou para mim. E o tema que eu senti o desejo de compartilhar com vocês hoje é pedindo o Espírito ao Pai, ou pedindo ao Pai o Espírito. E por que eu quero falar sobre esse tema hoje? Eu percebo, irmãos, que nós temos dúvidas em muitas áreas, mas parece que quando chega na pessoa do Espírito Santo, parece que as dúvidas não criam, né? Parece que as dúvidas se multiplicam. A gente não sabe o que é certo, o que não é. A gente sabe o que pode, o que não pode. Por exemplo, será que mesmo depois de crentes, nós ainda precisamos, ou nós ainda podemos pedir o Espírito Santo ao Pai? Será que nós ainda podemos fazer isso? É uma dúvida que algumas pessoas têm. E o descrente? Será que o descrente, ele pode? Obrigado, irmão. Será que ele pode pedir o Espírito Santo a Deus? O que, afinal de contas, significa isso? A Bíblia fala. Jesus fala sobre isso. Mas, quando Jesus falou sobre isso, o que é que ele estava querendo dizer? O que significa eu e você, como filhos de Deus, pedirmos que o Pai nos dê o Espírito Santo? Queria meditar um pouco com vocês sobre essas questões, para que nós saímos daqui entendendo um pouco melhor a vontade de Deus para as nossas vidas. Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho, é o terceiro livro do Novo Testamento. Aí você abre lá no capítulo de número 11. Lucas, capítulo 11, nós vamos ler apenas um versículo, verso de número 13. Lucas, eu sempre gosto de repetir. Quando você vem aqui à frente trazer uma palavra, eu sei que às vezes o nervosismo bate, você já quer logo ler o texto, mas aguarde, é importante que a Bíblia, que a igreja esteja acompanhando a palavra de Deus. Então você repete 10 vezes, tá bom? Para ninguém ficar sem abrir no texto bíblico. Lucas, capítulo 11, verso 13. O qual diz assim, palavras de Jesus. Na minha Bíblia está em vermelho, porque na minha versão as palavras de Jesus, elas são destacadas. Então, diz assim, Lucas 11, 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem? Aqueles que lhe pedirem. Pai amado e Pai querido, lemos uma porção da Tua palavra, que cremos que é essencial, Senhor, para o nosso bem viver aqui na terra. Somos carentes, Pai, como foi pedido hoje, da revelação do Senhor, da iluminação do Senhor. Então nós já pedimos que o Senhor nos conceda o Espírito Santo para nos ajudar a entender a Tua palavra, Pai, e agirmos de acordo com aquilo que o Senhor mesmo nos ensinar. Tem misericórdia de nós, nos ajuda. Alguns tiveram um dia bastante cansativo, talvez outros tiveram decepções, alguns estão sofrendo angústias, preocupações. Pai, mas não há nada mais importante agora do que nos atentarmos, nos concentrarmos naquilo que o Senhor quer nos dizer por meio da Tua palavra. Como diz o próprio Senhor Jesus em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então pode ser, Senhor, que agora, enquanto nós te buscamos com o coração completamente voltado para Ti, o Senhor vai resolver
aquilo que estava nos preocupando, porque nós estamos te colocando em primeiro lugar. O Senhor vai acrescentar na nossa vida aquilo que estava faltando para a tua honra e para a tua glória. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse versículo nós podemos encontrar duas realidades contadas por Jesus. E uma dessas realidades serve de base ou de exemplo, de comparação para uma outra realidade. Uma realidade humana e a outra realidade é divina. Qual é a primeira realidade então? Qual é a realidade humana? Aqui Jesus diz, na primeira parte do versículo, o que é que nós sabemos fazer. O que é que nós, como seres humanos, sabemos fazer? No início do versículo, Jesus diz, ora, se vós, eu e você, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, somente até aqui. Essa é a primeira realidade, a minha realidade, a tua realidade, como seres humanos. E o que é interessante é que Jesus dá o start aqui nesse versículo, ele dá o início nesse versículo, dizendo aquilo que eu e você somos. E o que é que Jesus diz que nós somos? Somos anjos, não é isso? Nós somos anjos, só se forem os anjos que caíram do céu, né? Nós somos bons, é isso que Jesus diz? Nós somos bons, de acordo com Jesus? Não. Nós somos o quê? Nós somos maus. Ora, se vós que sois maus. E o que é interessante é que Jesus não estava dizendo isso para os soldados romanos, não. Jesus não estava dizendo isso para os ladrões. Jesus não estava dizendo isso para os assassinos daquela época. Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Ele estava dizendo isso para a igreja dele. Então aqui, irmãos, nós podemos ver uma característica nossa que vai nos acompanhar até o nosso último suspiro aqui na terra. É a nossa atração pelo pecado. Enquanto nós estivermos neste corpo, enquanto nós estivermos nesta carne, nós continuaremos atraídos pelo pecado. Uma das maiores bênçãos que nós receberemos no céu é a ausência do pecado. Lá o pecado não vai mais existir, lá nós não seremos mais tentados, lá o nosso corpo vai ser glorificado, lá nós não seremos mais tentados. Lá Jesus diz que nós seremos como os anjos, lá. Porque aqui na terra, Jesus diz que nós somos maus. Nós ainda temos uma natureza caída, com a qual nós precisamos lutar. Não é um dia sim, outro não, não. Nós temos uma natureza caída, contra a qual nós temos que lutar, é todo santo dia. Foi que nem eu postei no grupo de casais, acho que foi ontem ou foi hoje, eu não lembro. Mas um pastor muito conhecido, muito famoso, ele disse que um amigo chegou para ele e disse, pastor, eu estou vivendo uma fase espiritual muito boa. Minha fase espiritual é tão boa, mas tão boa, que eu não tenho mais nem vontade de pecar. Aí o pastor foi lá e disse, rapaz, pois não cheguei nessa fase ainda não. Irmãos, eu acho que nem o apóstolo Paulo chegou nessa fase. Porque ele diz na palavra de Deus que ele esmurrava o seu próprio corpo. Ele lutava contra ele mesmo. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós continuaremos. Nós temos a nova natureza, mas nós continuamos com a velha natureza. E a velha natureza quer dominar, quer mandar. Então, mesmo sendo discípulos de Jesus, Jesus olha para nós e ele vê maldade. Ele vê pecado. Ele vê imperfeição em mim e em você.
Então, nunca o orgulho pode estar na nossa vida. Nunca nós podemos nos orgulhar que estamos acima da possibilidade de cair. Olha o dedo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. É quando a gente pensa que está em pé, que a rasteira vem. Então, cuidado. Cuidado. Pé no chão. A mente no alto, mas o pé no chão. Estou na terra ainda, meu corpo ainda quer o pecado, ainda quer mentir, ainda quer roubar, ainda quer se prostituir. Então eu tenho que ter cuidado. Jesus diz: ora se vós que sois maus. Agora olha a continuação do versículo. Jesus não para por aí. Ele começa dizendo que nós somos, essa é uma realidade. Mas aí ele diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Opa! Que é isso aqui? Nós somos maus, mas nós também sabemos fazer o bem. E o que é isso aqui? Isso aqui é a maldade sendo vencida pelo amor. A maldade está na nossa velha natureza? Sim ou não? Mas nós não precisamos obedecer à maldade do nosso coração. A ruindade está dentro de nós, mas eu não preciso agir de acordo com a minha ruindade, com a tendência do meu coração. Eu não preciso. Eu posso agir de forma diferente. E é ou não é isso que nós fazemos, ou costumamos fazer em relação aos nossos filhos? Eu sei que existem exceções, mas o que é que nós pais procuramos fazer em relação aos nossos filhos? Nós somos maus, não somos? Jesus diz que nós somos. Mas quando se trata dos nossos filhos, o que nós procuramos fazer com eles? Maldade. Só ruindade. Eu sou mau, meu filho. Vem cá. Eu destruí tua vida. É assim? É não. Nós deixamos que o amor pelos nossos filhos seja maior do que a maldade do nosso coração. Então a maldade é vencida pelo amor. Olha a transformação que pode acontecer na minha vida e na tua vida. Não é porque Jesus disse que a nossa natureza é caída, que agora eu vou me jogar no pecado e agora não tem mais jeito, não. Quando eu amo alguém, eu procuro tratar esse alguém bem. E é o que nós fazemos em relação aos filhos. Por exemplo, digamos que no nosso bairro existam 10 escolas. E eu posso colocar os meus filhos em qualquer uma das 10. Eu posso. Qual é a que eu vou procurar para colocá-los? Eu sou mau, eu vou procurar a pior. É? Não. Eu vou procurar colocar na melhor que eu puder colocar. Das 10 eu posso colocar em 3. Então eu vou ver qual é a melhor das 3 e vou colocar o meu filho lá. Então, é o que nós fazemos quando nós amamos alguém, né? Nós procuramos fazer o bem a esse alguém, dar o melhor remédio, procurar o melhor hospital. Se a UPA está ruim, eu levo lá no Maracanaú. Se lá no Maracanã estiver ruim, eu vou lá na Messejana. É o amor. É o amor que a gente tem pelos nossos filhos. Então, irmãos, aqui nós vemos uma transformação que Deus pode operar nas nossas vidas. E Ele já tem operado naturalmente em relação a quem a gente ama. Agora, deixa eu lembrar vocês que nós não devemos fazer isso apenas em relação aos nossos. Fazer isso em relação aos filhos é natural, porque nós amamos. Mas Jesus não nos chamou para tratar com amor apenas os nossos. Chamou? Não. Nosso problema, sabe qual é? É que nós somos muito reativos. Nós somos muito recíprocos. Se me amar,
eu amo. Se me der a paz do Senhor, aí recebe a minha paz do Senhor. Se não me der a paz do Senhor, estou nem aí. Por que você não deu a paz do Senhor para ele? Porque ele também não me deu. Ou seja, nós reagimos. Nós somos reativos. Nós fazemos com os outros o que os outros fazem conosco. Mas Jesus não nos chamou para agir assim. Jesus disse: se o teu inimigo te persegue, ora por ele. Amai os que vos odeiam. Porque se eu amo quem me ama, tem nenhuma diferença entre eu e o descrente. Mas se eu amo aquele abençoado, aquela abençoada, que não vai com a minha cara, que não me saúda, que supostamente me trata mal. Por que eu digo supostamente? Que às vezes é só coisa da nossa cabeça. Fulano me odeia. É só na tua cabeça, só na tua imaginação. É só no teu sonho, a tua fantasia. Mas mesmo que odiasse, Jesus nos chamou para agir de forma diferente. Nós somos maus, mas nós podemos dar coisas boas às pessoas que nós amamos. E até os nossos inimigos, nós devemos amar. Amém, igreja? Essa então é a primeira realidade. É a nossa realidade humana. Mesmo sendo perversos, nós conseguimos fazer coisas boas às pessoas. Porque Deus nos capacita, porque Deus nos ajuda. Aí agora, baseado nisso, Jesus vai dizer algo ainda mais extraordinário, que é a segunda realidade, na continuação do versículo, que é o que o nosso Pai Celestial fará por nós. O que o nosso Pai Celestial vai fazer por mim e por você. Segunda parte do versículo diz: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O argumento que Jesus usa aqui é o argumento do menor para o maior. Ora, se fulano, que era menor, conseguiu, que dirá o cicrano, que é maior do que ele. Você está entendendo? O argumento de Jesus é o seguinte: se alguém que é menos capaz fez, que dirá o que é mais capaz do que ele? Ora, se o baixinho conseguiu trocar a lâmpada, que dirá o alto? É como se Jesus estivesse dizendo, trazendo para o nosso texto: se pecadores maus conseguem dar coisas boas a quem eles amam, que dirá o nosso Pai Celestial, que habita no céu, onde não tem pecado, onde não tem maldade, onde não tem ruindade, vai dar coisas boas a quem pedir a Ele. Se eu e você conseguimos ajudar pessoas, que dirá o nosso Pai Celestial? Quem é que é mais bondoso? Você ou Deus? Uma dúvida paira no ar? Quem é que é mais bom? Você ou Deus? Às vezes a gente acha que é a gente. Às vezes a gente se acha mais bondoso do que Deus. Sabia que tem gente que lê a Bíblia com olhos de limão, com olhos ácidos? Na verdade não é nem de limão não, é de ácido muriático, aquele que bota no aparelho. Lê a Bíblia e diz assim: eita, que Deus perverso, que Deus cruel, como é que Deus faz isso? Pega na arca e morre.
Tem gente que lê a Bíblia só para criticar Deus. Não critica Deus quando Deus é amoroso. Deus foi amoroso demais. Nunca vi alguém criticando assim. Esse Deus foi muito bom. Mas quando tem algo que Deus é justo, quando Deus fecha uma porta, quando Deus disciplina alguém, eu não faria isso. Eu agiria diferente. Eu não teria destruído o mundo. Rapaz, pois eu tinha destruído, era que não tinha sobrado mais nada. Se eu tivesse no lugar de Deus, voltava a ser só a Trindade e pronto. Não tinha mais nada, nem anjo mais tinha. Ei, não somos nós que somos mais bondosos do que Deus. É Deus que é mais bondoso do que nós. Deus sempre será mais gracioso, mais misericordioso, mais generoso do que eu e você. Porque sendo maus, nós fazemos algo. Imagina Deus que é perfeito, que é amoroso. Ele é que vai fazer algo bom na minha vida e na tua vida mesmo. Então, se você quiser se comparar com Deus, se compara se diminuindo. Mas por que Deus permitiu isso? Eu não sei. O que eu sei é que Ele tem um plano para tudo que Ele permite. E sabe qual é a prova de que Deus é mais generoso do que nós? Sabe qual é a prova de que Deus é mais bondoso do que nós, perversos seres humanos? É o que Ele está disposto a dar se nós pedirmos. O que é que Deus está disposto a dar? Nós estamos dispostos a dar o que para os nossos filhos? Continuar, a parte inicial do versículo diz que nós damos coisas boas, boas dádivas. Quer ver como Deus é mais generoso do que nós? Ele não nos dá boas coisas. O que é que Ele nos dá, pastor? Boas pessoas. Aliás, Ele não nos dá boas pessoas. O Pai nos dá pessoas divinas. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu sou mais generoso do que Deus? Deus deu o seu próprio Filho. Deus deu uma pessoa para mim e para você. E não apenas o Filho. Aqui diz que Ele está disposto a dar também o seu Espírito Santo. Como é que eu vou ser mais generoso do que Deus? Como é que eu vou ser mais generoso do que o Pai? Ele não me dá só coisas materiais. Ele me dá pessoas. O Filho e o Espírito. Mas, pastor Tiago, o que é que isso significa, hein? O que significa eu pedir o Espírito Santo e o Pai me dar? Irmãos, eu quero expressar para vocês rapidamente, primeiro o que eu acho que Jesus não está dizendo aqui, e depois o que eu acho que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que Jesus está falando sobre a habitação do Espírito. Como assim, pastor? Eu não creio que Jesus está dizendo aqui que se alguém que não tem o Espírito pedir, esse alguém receberá o Espírito habitando nele. Por que eu não creio que aqui está falando da habitação do Espírito? Porque o motivo é simples. Em nenhum lugar da Bíblia nós vemos que a condição para alguém que não tem o Espírito receber o Espírito é a petição. Em nenhum lugar da Bíblia a condição para receber o Espírito morando em você é você pedir. Por exemplo, alguém não tem o Espírito, aí ele vai lá e diz: Deus, eu não te conheço, mas eu quero que o teu Espírito habite em mim. Aí o Pai vai lá e manda o Espírito. Em nenhum lugar da Bíblia é assim. Aí eu pergunto para vocês: qual é a condição bíblica para alguém que não tem o Espírito receber?
não é a petição. O que é então? Vamos ler alguns textos e vai ficar mais claro do que o sol da praia. Qual é a condição para alguém que não tem Espírito receber o Espírito? Começando pelo texto que nós lemos domingo, João 7, 38 e 39. João 7, 38 e 39. Quando é que o Espírito Santo vem habitar no interior de alguém? A irmã falou sobre isso no louvor, eu creio, né? A irmã Socorro falou sobre filhos, e Deus faz mais do que nós. Deus está confirmando. E aí João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Qual é a condição para receber o Espírito morando em mim? Crer. Pois o Espírito até aquele momento não foi dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Agora vamos lá para Atos 2 e 38. Atos 2 e 38. É o livro seguinte. Estávamos em Lucas, fomos para João, agora Atos. Respondeu-lhes Pedro, final da pregação de Pedro, no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que precisava ser feito para alguém receber o dom do Espírito Santo? Pedir? Não. Se arrepender, ser perdoado, e aí o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa. Estão entendendo? Estávamos em Lucas, vamos para João, Atos, Romanos, capítulo 8, verso 9. Livro seguinte, epístola seguinte, Romanos 8 e 9. Esse texto aqui é claro. Vós, porém, não estáis na carne. A carne é na velha natureza apenas, como descrente, mas no Espírito, é a nova vida. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, mora em vós. Paulo, tem como alguém não ter o Espírito e ser de Cristo? Paulo responde: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem como eu ser crente e não ter o Espírito? Tem? Paulo está dizendo que se alguém não tem o Espírito, nem de Cristo é. Quando Cristo entra na minha vida, o Espírito vem também. No futebol tem um treinadores, que dizem: tá bom, eu vou para o seu time, mas eu só vou se o meu auxiliar técnico for também. Jesus entra na minha vida, mas ele não entra só. É uma trindade. Quando ele entra, o Espírito Santo entra também, para morar eternamente dentro de mim. Então nós estávamos em Lucas, fomos para João, Atos, Romanos e agora Efésios. Pula, tá bom? Efésios capítulo 1. Quando é que uma pessoa recebe o Espírito? Paulo vai dizer agora claramente. Efésios 1 e 13. Agora, claro que ter o Espírito dentro de você não quer dizer que você
está sendo guiado por Ele, que você está permitindo que Ele haja na sua vida. Ele está dentro de você, mas Ele pode estar apagado, Ele pode estar entristecido. Eu não sei se eu tenho um Espírito. Talvez você tenha, mas você não dá lugar para Ele, então você acha que não tem. É outra coisa. Mas Ele está habitando em nós. Efésios 1:13, Paulo, no capítulo 1, vai contar as bênçãos que nós recebemos através de Cristo. E aí, no 13, ele diz, vamos começar do 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, tudo em Cristo. Verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, e foi o que aconteceu quando eu criei no evangelho, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Se alguém se arrepende, se alguém crê em Jesus, se alguém confessa Jesus, se alguém se entrega para Jesus, resumindo, se alguém se converte a Jesus, esse alguém já tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Então é por isso que eu acho que lá em Lucas 11:13, Jesus não está dizendo para nós orarmos para o Espírito habitar em nós, porque Ele já habita se nós somos crentes. Amém? Deixa eu dar uma ilustração. Digamos que você está com a internet na sua casa, mas você está achando essa internet ruim, algo normal, né? Aqui na Paz do Sá. E aí alguém evangelizou você sobre outro provedor de internet. E você diz, eu vou me converter a esse outro provedor. Vou abandonar o antigo e vou me entregar para esse novo provedor de internet. Então você liga para lá, e o que ele faz? Você assina um contrato, 12 meses, fidelidade, com Jesus é a vida toda. Mas aí o que ele faz? Ele traz um molde e coloca na sua casa. Sim ou não? O molde está lá. O molde é a internet dentro da sua casa. Ela está lá, ela é fixa. Agora imagina se tem sentido. No dia seguinte, colocou o molde lá. Aí no dia seguinte, você liga para lá e diz, olha, eu queria que você colocasse um molde na minha casa. Aí no dia seguinte, você liga para lá de novo, olha, eu queria tanto que você me desse um molde. Aí outro dia depois, me dá um molde, por favor. Por favor, eu quero um molde. Como eu quero um molde, me dá um molde. Faz sentido isso? Não, porque ele já está lá. Você pode pedir a internet, me dá mais internet, me dá mais capacidade, me dá mais alcance. Não é mais molde, porque o molde já está lá. Mas é isso que algumas pessoas estão fazendo. Deus já colocou o molde dentro de mim e de você. Então não é para a gente pedir que o Espírito Santo habite em nós, venha morar em nós, porque se é descrente, não é pedindo que ele venha, é se convertendo a Jesus. E se já é crente, ele já está. Agora, eu não preciso pedir a habitação do molde, mas o que eu creio que Jesus está nos ensinando é que nós podemos e devemos pedir ao Pai a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é a habitação, porque ele já está. Se nós somos crentes, ele já está. Eu vou pedir o quê? Então, pastor, eu vou pedir a ação do Espírito Santo. Eu vou pedir as bênçãos, que ele traga tudo aquilo que Jesus disse que ele traria para a minha vida. Isso aí eu posso pedir. Ele já está em mim, mas eu quero que ele haja mais na minha vida. Eu quero que ele me guie mais. Eu quero que ele me fortaleça mais.
eu quero que Ele me capacite mais. Aí sim, eu creio que é sobre isso que Jesus estava falando, lá em Lucas 11:13. Quanto mais o Pai dará a ação do Espírito Santo àqueles que pedirem. Se você pedir, o Pai vai dar mais ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E nós temos um exemplo aqui bem perto, aqui mesmo em Efésios, capítulo 3. Olha um exemplo aqui. O apóstolo Paulo orando pela ação do Espírito Santo na vida da igreja. Efésios 3. Versos 14 a 16. Efésios 3, verso 14, começa dizendo assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Olha o padrão. Não é que eu não posso orar ao Filho, não é que é pecado orar ao Espírito, mas o padrão bíblico, normal, sempre é o de dirigir ao Pai. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Verso 16: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o quê? Como é que está na versão de vocês? Mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo poderia ter dito assim: Pai, fortalece os discípulos, fortalece a igreja em Éfeso. Poderia? Eu posso pedir para o Pai fortalecer alguém? Posso, mas olha uma maneira diferente de pedir. Pai, fortalece fulano por meio do teu Espírito Santo. Envia o teu Espírito para trazer um fortalecimento no interior de fulano. Então é uma maneira mais pessoal de orar. Não vou orar só com sabedoria. Vou pedir, Pai, envia o teu Espírito Santo para dar sabedoria para aquela pessoa. Então, eu estou pedindo o que aqui? Não a habitação do Espírito, porque ele já está lá, mas a ação do Espírito na vida de alguém. Eu confesso para vocês que eu tenho usado muito isso em relação à irmã Leu no início do culto, que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando se trata de um convertido, por exemplo, pelos meus parentes, eu tenho orado há muitos anos para que Deus os convença, para que o Espírito Santo vá lá no interior deles e os convença do pecado, da justiça e do juízo. Então não sou uma forma de dizer Deus convence-os, outra forma de dizer Deus envia o teu Espírito Santo, a ação de convencimento do teu Espírito Santo. Aí eu sinto uma força ainda maior, que o Espírito Santo está lá, falando com eles, convencendo-os do pecado deles. Nós podemos pedir isso em relação ao culto. Deus envia o teu Espírito para abençoar o nosso culto, para trabalhar no nosso ser, da oração inicial à oração final, nos louvores, Pai, que o teu Espírito Santo nos abençoe, que o teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor. Outra oração que eu faço muito é em relação aos enlutados, em relação a quem perdeu o ente querido. Porque, irmãos, pense numa dor, é você perder alguém que você ama, né? E aí só quem pode confortar essa pessoa, quem é? Não sou eu, não é você. Nós vamos dizer algumas palavras, mas às vezes até as palavras faltam, né? Eu ouvi falar de um pastor que não sabia o que dizer no funeral, aí ele esperou lá um pouco, aí se inquietou e disse: eu vou esperar 5 minutos para vocês chorarem, depois que vocês chorarem eu vou fechar o caixão e vou enterrar. Não sabia o que dizer, foi dizer besteira, né? E aí, para a gente não dizer besteira, o que a gente faz? Deus, vai lá, conforta aquele coração.
Envia o teu Espírito Consolador sobre aquela pessoa, consola o coração dela. Será que Deus vai atender esse pedido, hein? Será que Deus vai enviar a ação do Espírito Santo sobre aquela pessoa? Com certeza Ele fará isso. Então são muitas formas pelas quais nós podemos pedir: Pai, envia o agir do teu Espírito Santo, não apenas sobre os outros, mas sobre a minha vida. Pai, eu quero mais sabedoria, me dá mais espírito de sabedoria, me dá mais espírito de coragem, de intrepidez, e assim nós estaremos cumprindo aquilo que está escrito lá em Lucas 11, verso 13. Baseado nisso, eu queria encerrar fazendo duas perguntas. A primeira delas é: nós temos desejado a ação do Espírito Santo? Por que eu pergunto isso, irmão? Porque às vezes nós achamos que não precisamos. E se nós não precisamos, nós não pedimos. A gente só vai pedir aquilo que a gente acha que precisa. Mas se a gente achar que está bom, não vamos pedir não. Mas se a gente souber que pode melhorar, aí eu vou pedir mais. Porque imagina aí, os teus parentes sendo mais convencidos pelo Espírito Santo do que eles estão sendo agora. Imagina aí, o Espírito Santo nos dando mais sabedoria do que Ele está nos dando agora. Imagina o Espírito Santo realizando mais curas no nosso meio do que Ele está realizando agora. Você deseja isso? Você quer isso? Que o Espírito Santo venha agir mais na tua vida, na tua família, nos teus amigos. Imagina pessoas se convertendo, pessoas se dedicando à obra do Senhor, se arrependendo de pecados. Qual é a condição para isso, igreja? Jesus disse que o Pai quer fazer isso, mas qual é a nossa parte? O que é que nós precisamos fazer para que o Pai dê mais do seu Espírito Santo, mais ação do seu Espírito? Ele diz que Ele dará aos que lhe pedirem. Pastor, mas eu tenho pedido e eu não tenho visto nada acontecer. Eu tenho pedido, mas eu não tenho visto diferença, não tenho visto mudança. Ei, quem disse que as palavras que Jesus usa lá se referem a pedir uma vez, buscar uma vez, bater uma vez? As palavras lá significam: peça e continue pedindo, busque e continue buscando, bata e continue batendo. Não é quem pede uma vez, é quem continua pedindo. Até porque talvez você está orando achando que não, Deus não está respondendo, mas Ele está, e você que não está vendo. Porque o Espírito age silenciosamente, e talvez Ele já está convencendo alguém por causa das suas orações. Vamos continuar pedindo. Se Ele já nos abençoou a gente pedindo pouco, imagina o que Ele não fará se nós nos debruçarmos em petições a Ele. Oh Senhor, envia mais do Teu Espírito sobre a minha família, sobre os meus filhos que estão lá no mundão, Senhor, e dizem até que não vão voltar, mas agindo, Senhor, quem impedirá? Vai lá e convence, Senhor, vai lá e traz, e todo dia você ora, e todo dia você busca, e todo dia você confia, porque Ele já está em você. Se você faz bem a quem você ama, que dirá o meu Pai e o teu Pai? É o desejo dEle nos abençoar, é o desejo dEle nos ouvir. Agora imagina quando chegarmos no céu e descobrirmos que algumas coisas Deus não fez, porque nós desistimos de orar. Deus não fez porque nós paramos de orar. Que isso não aconteça, irmãos. Que nós persistamos em oração.
Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Peça e veja o agir de Deus na sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Talvez você deva começar agora mesmo. Talvez você tinha parado, talvez estava pensando em parar. Mas agora mesmo você deve recomeçar ou se fortalecer ainda mais. Em não ter receio de dizer: Pai, vai lá e envia esse ser onipotente, onisciente e onipresente que é o teu Espírito. Eu estou aqui, Senhor, eu sou limitado, mas o teu Espírito não é. Ele conhece os corações, ele sabe o que dizer, quando dizer e como dizer. O meu papel é orar, é pedir, e eu vou agir, e eu vou ver o agir de Deus nas nossas vidas. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela tua palavra, Pai, que nos instrui, que nos guia, que nos ilumina, que nos fortalece, que nos corrige, Senhor, muitas vezes. Porque às vezes nós pedimos o que não pedimos, o que não precisamos pedir. Mas agora o Senhor nos mostrou, Pai. O Senhor nos mostrou que já habita no coração de todo crente. Mas habitar não basta, Senhor. Quantas pessoas moram dentro da mesma casa e não se falam mais, não tem mais alegria juntos. Não é isso que o Senhor quer entre nós e o Santo Espírito. O Senhor quer que tenhamos, Pai, harmonia, que sejamos obedientes a Ele. E talvez agora mesmo Ele está falando ao coração para dizer: ei, ora mais, confia mais, se entrega mais, pede mais, busca mais, e você verá mais do meu agir na tua vida e na vida por aqueles a quem você pede. Pai, que o nosso coração esteja cheio de fé neste momento, de que nada há impossível para o Senhor. Abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, como disse Paulo, com o teu Espírito no homem interior. Pai, as minhas palavras humanas não são capazes, Pai, de gerar nada em ninguém, mas eu não confio nas minhas palavras, Senhor, eu confio nas tuas palavras e no teu Espírito Santo, que está onde eu não estou, que pode o que eu não posso, que sabe o que eu não sei, que consegue o que eu não consigo. É no teu Espírito que eu confio, é por ele que eu peço, e eu já agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que assim seja. Vamos encerrar o nosso culto, possamos praticar tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus os abençoe.